Muito bem, seja bem-vindo a essa velha série já. Essa é a 9ª mensagem da série Somos Livres, uma série em Gálatas, no livro de Gálatas. Eu estava prevendo que nós gastaríamos em torno de 12 mensagens nessa série. Já vou dizer para você que com certeza a gente vai passar de 20, tá? Se nós chegamos no capítulo 4 com 9, agora que a coisa começa a complicar. Então, as exposições elas precisarão ser reduzidas em versículos para que a gente possa explicar o livro como um todo, tá bom? Mas enfim, nós estamos nesse livro expondo, essa é a 9ª mensagem, mas não é o 9º tema, porque nós temos abordado essa perspectiva de que somos livres. Então Paulo vai argumentando aí no texto, e esse é o ponto central, de que de fato somos livres em Cristo Jesus. Apesar de estarmos presos à cruz e o que Cristo fez por nós, nós somos livres. E hoje, no capítulo 4, já vou dando aí o texto para você, capítulo 4, a nossa temática vai abordar a ideia de que somos livres para sermos da família de Deus. Somos livres para sermos da família de Deus. Gálatas capítulo 4, agora apenas o verso 1 ao verso 7, que a gente vai trabalhar hoje. Gálatas capítulo 4, verso 1 ao verso 7. Por favor, se você percebe que tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia, compartilhe sua Bíblia aí, tá bom? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Só quero que você preste atenção nesse último texto, nesse último versículo, como muda aqui o pronome. Ele não diz vocês no plural, mas diz você já. Não é mais escravo, mas filho. Como se abordando para você nessa noite e para aquele tempo e para aquela igreja em que estava vivendo uma confusão. E eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor, pedindo que Ele possa instruir você nessa noite, trazendo a palavra ao seu coração. Meus amados, quando nós olhamos para a nossa vida como um todo, nós vamos percebendo alguns problemas que nós temos. E eu queria chamar você a uma pergunta, e a entender uma pergunta que talvez, para você que já é crente há um tempo, principalmente aqui da Igreja Presbiteriana de Porá, não tem dúvidas. Mas a pergunta é a seguinte: todos são filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Essa pergunta é muito pertinente, sabe por quê? Porque não é incomum você encontrar pessoas, por exemplo, na rua, quando elas trabalham muito, e aí elas dizerem assim, eu preciso de um descanso, porque afinal, eu sou filho de Deus. Então eu tenho que dar uma descansada, né? Afinal de contas, eu preciso dar uma descansada. Ou, eu mereço isso porque, afinal de contas, eu sou filho de Deus. A grande questão é, será que de fato todo mundo é filho de Deus? Será que de fato as Escrituras nos diz que todo mundo é filho de Deus? Você vai descobrir nessa noite o que é que de fato as Escrituras nos falam sobre isso. Mas eu queria convidar você a pensar mais uma vez, na perspectiva que nós temos abordado nesta série como um todo. Você já percebeu o quanto hoje, no nosso mundo, no nosso contexto, as pessoas estão cada vez mais buscando por capacitações e cada vez mais se cobra de nós uma capacidade. Então, antigamente, por exemplo, se você tivesse um magistério, estava maravilhoso. Depois já não basta isso, você tem que ter outra coisa, e depois outra coisa. Hoje, para quem tem um mestrado, já ficou. Porque se você não tiver um doutorado ou um pós-doutorado, você já não é considerado com tanta honra assim como se era antigamente. E aí nós temos a nossa sociedade cada vez mais envolvida. Em uma das mensagens que nós trabalhamos aqui, falando sobre isso, nós abordamos o quanto hoje a comunidade está, por exemplo, tomando remédios, Ritalina,
né, para poder dar conta do recado. E aí surgiu uma pesquisa agora nos Estados Unidos mostrando que o padrão da nossa comunidade, da nossa sociedade, é um novo padrão, onde nós temos uma sociedade extremamente rápida, mas extremamente ansiosa. Uma sociedade que vive à base dos remédios para conseguir lidar com as suas crises. Então, parece que a gente precisa de um foguete nas costas para conseguir atingir aquilo que se cobra de nós. A mulher, por exemplo, não basta ser dona de casa. A mulher que é dona de casa, ela não é muito bem vista hoje na comunidade. Então, ela, além de estudar, ela tem que ter um bom trabalho, ela tem que ser independente do marido, ela tem que dar conta da sua casa, ela tem que limpar bem a roupa, fazer bem a comida, enfim. E aí vai cobrando-se cada vez mais, ela tem que ser uma boa mãe. E nós vamos percebendo que a capacidade, esse conceito, tem sido imprimido de forma muito grande. Aí qual é o problema disso? O problema é que quando a gente consegue alguma coisa, nós ficamos muito cheios de nós mesmos, porque já que somos muito cobrados, também nós ficamos muito satisfeitos quando conseguimos alguma coisa. Então, após um mestrado, você se gaba de ser o conquistador daquilo, porque, afinal de contas, você ralou muito para conseguir. E vale o mérito do seu trabalho e do seu esforço. Nós nos tornamos também uma sociedade muito orgulhosa de suas conquistas, de suas capacidades. O problema é que isso também, desde os tempos primórdios, dos tempos passados, desde o tempo de Paulo, esse problema, essa satisfação pelas conquistas pessoais e o desejo de ser conquistador de alguma coisa, de ser nós mesmos aqueles que conseguem as coisas, já estavam presentes. Assim como está presente aqui também, de forma que a nossa relação com Deus também é trabalhada nessa mesma perspectiva. Então não é incomum você encontrar pessoas que, quando falam sobre o céu, arrogam para si, ou seja, trazem para ele mesmo um conceito de justiça própria, ou seja, uma espécie de legalismo, onde por aquilo que eu faço, ou por aquilo que eu fiz, ou por aquilo que eu não faço, eu consigo entrar no céu, eu tenho condições de entrar no céu. Ou seja, na verdade, quem paga o preço pelo céu sou eu mesmo. Sou eu mesmo, porque eu vou à igreja, porque eu dizimo, porque eu participo de campanhas, porque eu falo em línguas, porque eu não corto o cabelo, porque eu conheço a Constituição da igreja, porque eu já li todos os símbolos de fé da igreja presbiteriana, porque eu só canto hinos, porque vai um monte de coisa, porque eu nunca perdi um culto, porque o meu filho é crente, minha família é crente, porque os meus pais são crentes, enfim. Nós vamos trazendo conceitos como se aquilo que fizemos ou fazemos é suficientemente capaz e nos traz condições de herdar o céu. Na nossa cabeça, funciona basicamente da seguinte maneira. Uma vez que eu cometi um pecado, se eu fizer um monte de outras coisas boas, sabe o que vai acontecer? Eu consigo redimir esses pecados. Aí talvez você vai dizer o seguinte, não é bem assim. Não, então deixa eu fazer uma pergunta para ver se de fato é assim. Quando você está passando por alguma crise, um problema sério na sua vida, um problema de doença, ou de finanças, ou de alguma coisa que acometeu você, não vem na sua cabeça aquela leve pergunta de o que eu fiz para merecer isso? Ou o que eu fiz de errado para Deus poder fazer isso comigo? O que eu aprontei? Você nunca se perguntou, quando vem um problema sobre você, o que é que você fez para que Deus pudesse fazer isso? Ou você nunca escutou, por exemplo, em um velório, alguém chorar e dizer, Deus, o que foi que eu fiz para o Senhor levar fulano? Percebe que nós estamos muito no conceito da justiça própria? Então, se eu faço coisas boas, Deus me dá coisas boas. Se eu faço coisa ruim, Deus me dá coisa ruim. E aí nós nos achamos capazes de trabalhar na balança dessa maneira. Mas não é assim que funciona. Porque, na realidade, as Escrituras nos diz que não é pela justiça própria, ou seja, porque eu faço alguma coisa, porque eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, ou qualquer outra coisa boa aos seus olhos, é que você pode herdar o céu, mas única e exclusivamente pela verdade do Evangelho. A palavra Evangelho, que nós temos falado aqui já há mais de mês, falando sobre essa ideia, a palavra Evangelho, ela significa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia de que você não consegue entrar no céu pelas suas ações, mas o Filho de Deus veio, morreu no seu lugar e absolutamente pagou tudo o que era necessário para que você pudesse entrar no céu.
Essa é a boa notícia. Você não consegue, nem se quisesse, fazer as coisas perfeitas para entrar no céu. O problema é que muitos de nós não cremos apenas no Evangelho, mas nós vamos acrescentando outras coisas, e é contra isso que Paulo bate em Gálatas. Cuidado para que você ache que não é apenas crer no Evangelho que te dá salvação, mas além de crer, você tem que fazer algumas coisas, como por exemplo, ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai para o céu. Ou então, além de ler a Bíblia, você também tem que ir a uma igreja. Se você não for à igreja todo domingo, daí, por exemplo, você encontrar algumas pessoas que acham que elas devem ir ao culto ou à missa aos domingos, porque se elas não forem, elas estão perdendo alguma coisa. Não importa, ela tem que ir uma vez, 2 já é demais, né? Mas ela tem que ir uma vez para se sentir um pouco protegida. Aquele conceito de que eu preciso fazer alguma coisa para poder dar ao céu. E quando ela vai à igreja, ela diz assim, eu fiz a minha parte, fiz o meu papel, estou bem. Percebe que a gente está colocando coisas ao Evangelho. Ou, quem sabe, além do Evangelho, as pessoas dizem assim, precisa dar o dízimo também para poder ser salvo. Porque quem não dá o dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Isso não é um conceito bíblico. Eu não dou dízimo para ser salvo, e se eu não der dízimo, eu não vou para o inferno. Não é por isso que eu oferto ou dizimo, ou vou à igreja, ou leio a Bíblia. Ou ainda, alguns dizem o seguinte, cuidado porque é pela roupa que você veste. Então, se você que é mulher usar uma calça, vai estar equivocada e você está no inferno. Se você usar um brinco, um batom, se você cortar o cabelo, se você não rapar os pelos, vai estar tudo complicado. Vai ficar complicado mesmo. Mas você vai cada vez mais ficando longe do Evangelho. Percebe que muitas vezes nós vamos pegando o Evangelho, cremos, Jesus morreu por mim, mas eu preciso de mais coisas. Então eu tenho que ler Bíblia, orar, ir à igreja, fazer campanha, fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. Como se essas perspectivas elas pudessem ser acrescidas ao Evangelho. É contra isso que Paulo está combatendo aqui no livro de Gálatas. O livro inteiro, Paulo está combatendo esse conceito. Por quê? Por que Paulo está combatendo esse conceito? Para que você entenda isso, eu quero que você saiba que estas igrejas, ou a Galácia, foram fundadas por Paulo na sua primeira viagem. Para você que não sabe como foi a primeira viagem de Paulo, é importante que você saiba. Paulo sai de Antioquia, tá? Depois ele vai para uma ilha chamada Creta, numa cidade chamada Salamina. E aí Paulo começa um processo de plantar igreja nesse lugar. Depois ele vai para Pafos, também na ilha de Creta. Depois ele sobe lá para Panfilha, numa cidade chamada Perge, onde ele também planta uma igreja aí. Depois que ele faz isso, perceba, Paulo agora vai subindo rumo à Galácia. Mas antes disso, Paulo passa na cidade chamada Antioquia da Pisídia, que não é a Antioquia onde ele havia saído. Agora sim, Paulo vai lá para a região onde se considera a Galácia, depois da Antioquia. Então, Paulo vai para uma cidade chamada Icônio. E, próximo também, ele vai para uma outra cidade. Ele planta uma igreja em Icônio e depois ele vai para uma outra cidade chamada Listra. Ele planta a igreja em Listra. E também ali uma outra cidadezinha próxima, uma outra grande cidade, não cidadezinha, mas grande cidade, ele vai para Derbe. E aí Paulo encerra a sua primeira viagem ali em Derbe, e agora ele começa a voltar, fazendo e relembrando o Evangelho de novo. E ele volta de Derbe para Icônio, de Icônio para Antioquia, de Antioquia para Perge, e da Perge lá para Antioquia de novo. Ele sai da Antioquia da Pisídia, Perge e volta lá para Antioquia. Isso aqui é só para situar você, porque muitas vezes nós falamos de primeira viagem de Paulo, como é que foi, você não tem isso na sua cabeça. Então, quando nós falamos que a igreja, ou a Galácia, é um grupo de igrejas fundada por Paulo na sua primeira viagem, foi quando Paulo fez esse trajeto aí, e aí ele volta para Antioquia. Depois que Paulo planta essa igreja, começou a acontecer uns problemas aí. Lembre-se, portanto, que Paulo não está escrevendo para todas as igrejas que ele plantou na primeira viagem, mas ele está escrevendo para a Ásia Menor, a Galácia, que são basicamente as 4 últimas cidades, tá? Que você viu aí. Então, Paulo não está escrevendo para um grupo, para todas as igrejas que ele visitou, mas especificamente para essa região chamada de Galácia, que é a parte inferior da Ásia Menor. É para esse grupo aí que Paulo está escrevendo.
Igrejas essas que foram fundadas na sua primeira viagem. E por que Paulo escreve depois de um tempo, lembrando que Gálatas é a primeira carta de Paulo. Por que Paulo escreve essa carta? Porque foi o seguinte, depois que Paulo passou e fundou essas igrejas, também um grupo de judeus, chamado de judaizantes, que eram pessoas que haviam teoricamente convertido ao evangelho, mas que não tinham abandonado as práticas antigas da lei, começou a passar de novo nessas igrejas para despregar e para combater tudo que Paulo havia falado. Era um grupo que dizia que pela lei, por aquilo que eles faziam, pelo legalismo, ou por ser muito bons guardadores da lei, por circuncidarem, por coisas assim, por guardarem os sábados, ou por qualquer outra coisa, é que eles puderam e podiam, de fato, entrar no céu. E eles também, além de argumentar dessa forma, eles pautavam-se nas suas obras para ganhar o favor de Deus. Por exemplo, se eles davam esmola aos pobres, na concepção deles, eles então tinham o favorecimento de Deus. E isso é que eles estavam ensinando os Gálatas de novo. Paulo havia fundado a igreja no conceito do evangelho, que para ser salvo ou entrar no céu, basta crer no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí vem esse grupo de judeus falando que não é assim. E outra coisa que eles faziam era rejeitar o apostolado de Paulo. Então eles diziam o seguinte, cuidado com essa mensagem que Paulo está falando, que basta crer em Jesus Cristo para ser salvo. Paulo nem era dos 12. Você sabe que ele nem andou com Jesus. Então eles estavam colocando em xeque a teologia e estavam colocando em xeque o chamado de Paulo. Por isso que um tempo depois, sabendo do que estava acontecendo ali, naquelas igrejas, nas casas dos irmãos, Paulo senta para escrever. E o propósito dele é exatamente combater tudo isso. Quando Paulo escreve, ele tem em mente defender o seu chamado. Por isso, os capítulos 1 e 2, você vai perceber Paulo defendendo o seu chamado, mostrando como, de fato, os apóstolos validaram o seu apostolado. Paulo também escreve para alertar aqueles irmãos sobre esses falsos ensinos. É como se ele dissesse, irmãos, o que eu ensinei para vocês é que é verdade. Por isso, o capítulo 3, por exemplo, ele diz que se alguém pregar alguma coisa que vai além disso, capítulo 1, 2 e 3, essa perspectiva, que vai além do que ele já havia pregado, que os apóstolos haviam pregado, mesmo que fosse um anjo, que fosse considerado maldito. E Paulo escreve então para relembrar os irmãos o conceito da graça. O conceito da graça. Como nós estamos aqui praticamente no meio do livro, se faz necessário entender um pouco da estrutura com que Paulo escreve o livro para você entender, porque talvez você vai cair de cara aqui na exposição e vai ficar um pouco perdido. Para que isso acontecesse, ou seja, para defender o seu chamado, alertar dos falsos mestres e relembrar o evangelho, Paulo trabalha 3 estruturas nessa carta, na qual ele divide em 3 partes e ele trabalha 2 capítulos para cada parte. Da seguinte maneira, capítulo 1 e capítulo 2, ele faz uma defesa pessoal, ou seja, do seu apostolado. Por isso, capítulo 1, verso 1, você vai ler Paulo dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo, não da parte de homem algum, mas da parte do Senhor. E ele defende. Capítulo 2, Paulo vai falando sobre como os apóstolos validaram o seu ministério, e essa é a prerrogativa, uma defesa pessoal. Já no capítulo 3, ele trabalha agora uma defesa doutrinária. Então, capítulo 1 e 2, ele defende o seu chamado, capítulo 2 e 3, ele defende a doutrina. Ele defende a doutrina, ele começa a mostrar como é verdade o fato de que somos salvos pela graça de Deus, pelo que Jesus fez e não por aquilo que nós fazemos. Então você vai perceber o capítulo 3 e 4 trabalhando nessa direção aí. E aí ele finaliza com os 2 últimos capítulos, que é uma defesa à prática do evangelho. Ou seja, uma vez que eu creio em Jesus Cristo, uma vez que o evangelho entrou no meu coração, eu devo viver assim. Porque o evangelho, quando entra na nossa história, ele muda tudo. Então é isso que Paulo está argumentando, e é assim que ele constrói o seu argumento na carta como um todo. Ele trabalha em 3 perspectivas, pessoal, doutrinária e prática. Para você entender ainda mais o texto que nós vamos argumentar, porque o 3 e 4 eles estão bem ligados, que é a defesa doutrinária, capítulo 3 que nós já expusemos, lembra aos Gálatas como é que eles converteram.
como é que eles aderiram ao evangelho por crerem em Jesus Cristo e como é que eles assim receberam o dom do Espírito Santo. Lembrando que não é o dom de línguas, mas o dom do Espírito Santo, que é o dom dado a todo que crê no Senhor Jesus. E aí então Paulo no capítulo 3 começa a argumentar todo o conceito do Antigo Testamento, pegando as escrituras do Antigo Testamento, mostrando como o próprio Abraão, que é judeu e é considerado pai de Israel, ele não foi salvo por aquilo que ele fazia, mas foi salvo especificamente por causa da fé em Cristo Jesus. E a fé, por exemplo, levou Abraão a agir. Por isso que você vai ter em Tiago capítulo 2 e 4 falando dessa ideia, de que Abraão não foi salvo pela fé, mas pelas obras. A ideia de que Abraão, uma vez que creu no Senhor Jesus Cristo, ele agiu entregando o seu filho, sabendo que Deus faria o que quisesse. E aí, chega aqui no capítulo 4, Paulo continua a sua defesa, só que agora, no capítulo 4, essa defesa doutrinária, Paulo vai começar a fazer contrapontos, ou seja, Paulo começa a trabalhar como, de fato, a justiça da fé é muito superior à justiça da lei. Ou seja, como o fato de que somos salvos pelo que Cristo fez, vale muito mais e é de fato maior do que o fato de que somos salvos por aquilo que nós fazemos. É isso que Paulo faz. Então, aqui no capítulo 4, Paulo trabalha essas duas perspectivas, justiça da fé e justiça da lei. E ele começa a colocar aqui 5 argumentos para mostrar como que a justiça pela fé é maior do que a justiça pela lei. E aí o verso 1 ao verso 7, que é o que nós vamos expor, ele diz o seguinte, os que creem em Cristo Jesus se tornam filhos, mas os que não creem em Cristo e querem viver a lei se tornam escravos. Ele vai fazer essa comparação entre filhos e escravos. Depois do verso 8 a 11, ele fala sobre a vida pagã e a vida cristã. Como é que nós vivemos agora a partir da graça do Senhor Jesus Cristo? Aí ele vai trabalhar o relacionamento dele com a igreja. Ele diz, antes eu era amigo, homem de Deus, anjo de Deus enviado para vocês, agora eu sou inimigo. Uma vez que vocês querem viver pela lei, eu me tornei inimigo de vocês. Verso 17 a 20, Paulo começa a trabalhar como o seu chamado e como aquilo que ele estava falando era muito maior do que aqueles falsos mestres. Então ele começa a fazer comparação entre seu chamado e aquilo que os mestres estavam dizendo. E ele termina o capítulo falando e relembrando aquilo que era o conceito de Sara e de Agar, representando a salvação pela lei e a salvação pelas obras. É isso que Paulo argumenta aqui, em todo o capítulo. Essa é a perspectiva. Por isso é que a primeira coisa que Paulo faz para mostrar que a justiça da fé é muito maior que a justiça da lei, é mostrar que então em Cristo nos tornamos livres para sermos da família de Deus. Para sermos da família de Deus. Isso aqui é o panorama do livro. A ideia que o livro, Paulo está argumentando no livro como um todo. Agora, o que entender que somos livres para fazermos parte da família de Deus traz como realidade para a nossa vida e para o nosso dia a dia? Primeira coisa que você precisa saber, e eu não vou me demorar na exposição, a primeira coisa que você precisa saber é que uma vez que o Senhor Jesus nos liberta, nós fazemos parte da família de Deus, sabe por quê? Porque é em Cristo que somos amadurecidos, ou somos amadurecidos em Cristo, versículo 1 até o versículo 3. Somos amadurecidos em Cristo. É importante pensar nisso aqui. Vamos expondo o texto e você vai vendo algumas aplicações que são importantes para a nossa vida aqui. Lembre-se que Paulo está fazendo um contraste entre a justiça da fé, ou seja, o quão é precioso o que Jesus faz e fez por nós, e é isso que nos dá a entrada no céu, contra a justiça da lei. Ou seja, o fato de eu fazer alguma coisa ou cumprir alguma coisa é que me dá o céu. E aí ele está combatendo isso. Lembre-se que Paulo não quebra a lei de Moisés. Paulo está dizendo contra alguém que acha que pode cumprir a lei perfeitamente e cumprindo a lei perfeitamente ele pode entrar no céu. Essa é a argumentação contrária. E aí então, o capítulo 4 começa dizendo o seguinte: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Só lembrando que o que Paulo faz aqui é a continuação dos versos anteriores, que é verso 26 ao 29, onde ele diz assim, olha,
vocês são filhos de Deus e herdeiros da promessa. Ele termina no verso 29. Por isso ele diz assim, ó, digo porém, ou seja, vocês são filhos da promessa. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam entender que se querem viver pela lei, vocês não estão de fato entendendo o privilégio que vocês têm de serem filhos de Deus. Então ele pega emprestado um conceito romano, que era o quê? Era o conceito do tutor e do administrador. Era assim, então o Zé era criança, por exemplo, Zé Eurípides ali, criança, e eu tinha minhas posses, e eu queria, se você ler a história de Nero, você vai perceber isso. A mãe dele, a mãe de Nero, queria que ele assumisse o trono. O que ela faz? Ela contrata um tutor e administrador para poder ensiná-lo a ser um bom governante, porque essa era a prerrogativa dela. E assim se fazia quando o pai queria ensinar o seu filho a administrar suas posses. Você pegava, o administrador, ele pegava tudo que era direito seu, ele ensinava você e ele conduzia você para dizer como você deveria ter as coisas. Esses tutores tinham autoridade total sobre seus herdeiros, que assumiam seus bens só depois de chegarem na maior idade, uma idade determinada por seus pais. É isso que Paulo está argumentando aqui. Ele está pegando emprestado esse conceito de tutores que cuidavam dessas crianças, desses adolescentes. E aí preste atenção, a comparação que Paulo vai trabalhando aqui no verso 1, ele fala, lembrem-se que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. É como se ele dissesse assim, olha, o cara tem tudo, mas não pode fazer nada. Que diferença tem ele de um escravo? Nenhuma. Do mesmo jeito que o escravo não pode fazer o que ele quiser com os bens do patrão, o filho que tem tutor também não pode fazer o que quiser. Porque ele não tem condições de administrar nada. Por isso, olha o versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Portanto, Paulo está argumentando é que antes de chegar à maturidade, o herdeiro, apesar de ser dono de tudo, não pode fazer nada e nada difere aí, portanto, do escravo. Antes ele está sujeito especificamente ao seu administrador ou ao seu tutor. Uma vez que Paulo argumenta isso, então ele vai dizer agora o objetivo de trazer essa figura. Verso 13 ele diz assim, olha para sua Bíblia aí. Assim também, ou seja, da mesma forma como o administrador comanda os bens do tutelado, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A argumentação de Paulo aqui é o seguinte, depois de trazer essa figura de um administrador, de um tutor, de alguém que conduzia um adolescente, Paulo está dizendo assim, olha, nós tínhamos a lei como tutor, como nosso administrador. Lembra que no capítulo 3, Paulo diz isso, que a lei é o nosso tutor, que a lei serve como que aio para nós? Essa é a argumentação do capítulo 3. A lei é tutor, a lei apenas conduz-nos para a vontade de Deus, ela conduz-nos a cumprir o que Deus quer. Entretanto, eu não tenho absolutamente condições perfeitas. E mesmo que a lei me conduzisse, eu não tinha nenhuma condição de fato entender e viver o que Deus quer de mim. Portanto, eu sou menor, como alguém que não tem condição de responder pelos seus atos. Assim é a ideia do menor, daquele que é menor de idade, né? A perspectiva que Paulo vai trabalhando é, a lei, ela imperava porque nós éramos extremamente imaturos, pequenos, débeis, fracos. E a lei, então, ela veio para evidenciar essa realidade, que nós não temos condições de viver como Deus de fato quer de nós. E a gente dependia da lei para entender essas coisas. Entretanto, com a vinda de Cristo, nós nos tornamos maiores. Não pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Ou seja, Cristo cumpriu perfeitamente a lei e agora nos colocou diante da mesa de Deus. Se eu não podia, a ideia é essa, se eu não podia entrar diante da presença de Deus porque eu era
e usufruir da minha herança que Deus me deu, porque eu não tinha condição de cumprir perfeitamente o que ele exigia, então eu não tinha como entrar na presença dele. Agora, em Cristo, isso muda. Eu tenho condições de cumprir, não por causa de mim mesmo, mas por causa de Cristo, aquilo que Deus exige de nós. Dessa forma, nossa vida passa a ser direcionada pela vontade de Cristo e não pelos rudimentos do mundo. Ele conclui isso no versículo 3, finalzinho aí. Rudimentos do mundo tem a ver não com a lei de Moisés propriamente dita, mas com o legalismo, ou seja, aqueles ritos e práticas de que os judeus se gabavam de cumprir e serem então merecedores do céu, porque cumpriam. É contra isso que Paulo argumenta aqui, e ele chama de rudimentos do mundo. Também contra aqueles que acham que pode, como os pagãos acham, pela meditação, pelas ações, dar uma cesta básica, eles conseguem entrar no céu. Paulo diz que isso é rudimento do mundo e não somos salvos, não nos tornamos amadurecidos por isso daí. Paulo está combatendo essa ideia de que é impossível cumprir a lei por nós mesmos. Portanto, cumpramos a lei de Deus, mas na consciência e na dependência de Cristo. Sabemos que nós somos conduzidos a Deus pela vontade perfeita de Cristo, não pela nossa habilidade. A gente não consegue fazer o que Deus quer porque a gente consegue, não. Só por causa do próprio Cristo. Por isso somos amadurecidos em Cristo Jesus e não na nossa condição. Você quer se tornar uma pessoa melhor? Faça tudo para glorificar a Deus, porque é nele que nós nos tornamos amadurecidos. Eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu não entender que eu dependo de Cristo, eu nunca serei uma pessoa plenamente amadurecida. Mas eu viverei sempre como criança. Já viu aquele grupo de crentes que passam um probleminha e sai da igreja, vira aquele lisetel todo, aquele problema? Porque são pessoas que são infantis, dependem da sua própria força. Mas uma vez que eu dependo de Cristo, eu me torno amadurecido. Mas há uma segunda verdade, de que sendo da família de Deus, somos da família de Deus porque somos amadurecidos em Cristo, mas aí Paulo continua a sua argumentação. Uma vez que Cristo, a lei foi nosso tutor, mas Cristo a substituiu, então, em Cristo, por causa disso, nós fomos adotados para a família de Deus. Olha aí o versículo 4 e o versículo 5. Paulo continua a sua argumentação dizendo assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, olha só, presta atenção. Verso 1 a 3, Paulo está dizendo assim, olha, a lei, ela servia apenas como um administrador, como um tutor, só para conduzir para Cristo. Quando Cristo chegou, isso mudou, porque nós não nos tornamos filhos de Deus, porque somos bons ou fizemos alguma coisa, mas especificamente, o que diz o texto? Por causa de Cristo, porque Ele nos redimiu. Olha como o versículo 4, ele começa com um porém, um mas. É uma contraposição. Se existe de fato a lei que teoricamente pode nos amadurecer, ele diz em contrapartida, não é essa a realidade. Nós somos adotados por Deus em Cristo, não porque somos bons. Éramos menores de idade, imaturos, frágeis, mas agora a situação muda. E muda por quê? Porque Deus enviou um menino nascido de mulher. Por que Paulo coloca isso aqui? Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Obviamente, Paulo está relembrando a primeira pregação do Evangelho, que é em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prega o Evangelho para Adão. E diz para Adão que do filho da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ali, Deus já estava falando do Evangelho. É isso que Paulo está argumentando. Esse homem é nascido de mulher. Esse que veio, esse Jesus que veio, é um homem nascido de mulher. E aí perceba que ele diz assim, quando chegou a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É o tempo determinado por Deus na eternidade. Se você for para Efésios capítulo 1, você vai perceber que Deus diz assim, o texto diz assim, que Ele nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo. A ideia é que nós fomos eleitos em Cristo e quando chegou o tempo determinado, chamado de plenitude do tempo,
Jesus veio, é disso que está falando. Então, quando chegou o tempo determinado, Jesus veio, nasceu de mulher, e aí ele usa outra característica de Jesus aqui, que é nascido debaixo da lei. Por que Jesus tinha que nascer judeu? Não podia nascer qualquer outra coisa? Um romano, sei lá, mas tinha que ser judeu. Sabe por quê? Pelo menos por duas coisas. Primeiro, para cumprir toda a lei, porque a lei foi dada aos judeus, a lei de Deus foi dada aos judeus. Segundo, para ser condenado pela lei e amaldiçoado por Deus. Ele precisava ser o perfeito cumpridor, mas ao mesmo tempo aquele que fosse amaldiçoado por Deus, por causa daqueles que quebraram a lei de Deus. Por isso o texto vai dizendo, esse homem nascido de mulher, lembrando Gênesis 3,15, e homem nascido lá em Israel, aquele que cumpriu perfeitamente a lei e sofreu a condenação da quebra da lei em nosso lugar. Aí ele diz agora, verso 5, esse fez tudo isso quando Deus o envia, a fim, qual é o propósito? De redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba como é que Paulo continua argumentando o propósito pelo qual Jesus veio como homem, como cumpridor perfeito da lei, mas também condenado por ela. O objetivo é que ele pudesse redimir os que estavam sob a tutela da lei e não tinham condições de cumprir a lei de Deus de forma perfeita. Jesus veio exatamente para nos trazer para a casa de Deus, porque nós não tínhamos condições de entrar na presença de Deus, porque nós somos pecadores. E não havia possibilidade. Só para você ter noção um pouco disso, no Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu o templo, havia um lugar chamado de Santo dos Santos. Se o sacerdote, que era só quem podia entrar lá, sumo sacerdote, tivesse pegado no morto, presta atenção, tivesse tocado numa pessoa morta, e ele entrasse lá, sabe o que acontecia com ele? Morria, porque ele estava impuro. Percebe que era impossível entrar na presença de Deus? Mas o que Jesus fez foi exatamente me purificar e me colocar na presença de Deus. E em Cristo, por causa daquilo que Ele fez, Ele me validou como herdeiro, como adotado de Deus, como filho de Deus. É isso que as Escrituras vai trazendo aqui para nós. Deus nos adota como seus filhos legítimos. Por isso, João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, uma vez que eu creio no nome de Cristo, eu sou adotado por Deus, e aí sim, somente assim, eu me torno filho de Deus. Somente crendo em Jesus Cristo, somente crendo no que Jesus fez por nós, é possível fazer parte da família de Deus. Mas uma vez que eu creio, eu estou livre para fazer parte da família de Deus e agora então ser filho dele de fato. E aí o texto, continua argumentando algumas características que tem como consequência daqueles que são adotados em Cristo Jesus. Olha o que acontece aí, em terceiro lugar. Uma vez que nós somos livres para sermos da família de Deus, eu sou adotado, é isso que nós vimos aí, ou seja, eu sou amadurecido em Cristo, eu sou adotado em Cristo, e em terceiro lugar, obviamente, se eu sou adotado, então eu passo a ter direito de tudo, e aí então eu me torno herdeiro em Cristo. É isso que o versículo 6 e 7 continua a argumentação, olha aí. Qual é o objetivo pelo qual Jesus veio? A adoção. E o que é que essa adoção nos traz? Paulo argumenta aqui pelo menos duas coisas pela qual a adoção nos traz. Obviamente ele vai dizendo, irmãos, versículo 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Que graça maravilhosa, uma vez que eu creio no Senhor Jesus, imediatamente eu me torno herdeiro, adotado por Ele, filho de Deus, herdeiro de Deus, e então eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo é me dado agora, não por aquilo que eu faço, eu não preciso, por isso a igreja presbiteriana não acredita no dom de línguas como uma segunda bênção, como uma evidência do batismo do Espírito Santo, porque nós acreditamos que o Espírito Santo é nos concedido imediatamente após a nossa conversão.
Como diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, quando vocês creram na palavra do evangelho que foi pregado a vocês, vocês receberam imediatamente o Espírito, que é agora o selo, o penhor, a garantia de que vocês permanecerão salvos para sempre. E aí, eu vou mais uma vez trabalhar com você aqui o conceito equivocado de crer na segunda bênção, de olhar para a ideia de que é possível ser batizado com o Espírito Santo após a conversão, como se dependesse de alguma coisa. Perceba como é que a justiça própria está embutida nessa teologia. Você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, certo? Essa é a prerrogativa que você tem. Mas aí entra o segundo problema. Para receber o Espírito Santo depende de quem? De você. Você tem que ir para a campanha, orar, jejuar, quebrantar, fazer um monte de rebreguelo lá para poder ver se Deus tem misericórdia de você e te dá o Espírito Santo. Só depois de muito jejum, muita oração, muita consagração, muita justiça própria, é que Deus vai olhar para você e diz, agora você pode receber o meu Espírito. Então ele te dá o Espírito e como evidência disso você fala em línguas. Percebe como é que isso é carregado de justiça própria e contrário ao conceito do Evangelho? Por isso nós absolutamente cremos no que Paulo diz. Uma vez que eu creio, que eu sou adotado, ele me dá como presente. Não é como conquista. O Espírito Santo, pelo qual fala, e não fala, não eu falo, mas o Espírito fala. Perceba o finalzinho do versículo 6 aí. Ele diz que o Espírito fala e ele clama Abba Pai. Quem fala Abba Pai, nos meus lábios é o próprio Espírito. Paulo repete esse conceito em Romanos capítulo 8, verso 16, quando ele diz, o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É por isso que nós temos convicção e certeza da nossa salvação, porque ela não é validada pelo que fazemos, mas validada pelo que Deus fez a nós. Esse é um conceito que deve estar em nosso coração. E aí então Paulo diz, vocês então, uma vez que recebem o Espírito Santo, porque creram, não porque fizeram alguma coisa, mas porque creram. E aí Paulo argumenta agora, pessoalmente, ele diz para você, sinta-se aqui pessoalmente atingido. Paulo diz, assim você, olha a diferença da forma dos pronomes aqui no versículo 6 e do pronome no versículo 7. Ele diz assim, versículo 6, porque vocês são filhos. Agora o verso 7 diz, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, vocês se tornaram herdeiros do céu. Coisa que ele havia dito no finalzinho do capítulo 3, verso 29. Portanto, como é que alguém pode entrar no céu e herdar o céu e ter a promessa do céu? Exclusivamente porque creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É somente assim que nós podemos entrar no céu e sermos da família de Deus. Não há o que você possa fazer para poder chamar a atenção de Deus. Absolutamente. Tudo o que fazemos está carregado com o pecado. E a Bíblia diz, se você cometer um só pecado na sua vida, já era. Você não pode mais entrar no céu por justiça própria, porque você lê Bíblia, orar, qualquer outra coisa. Você precisa correr para Jesus imediatamente. Mas o que isso produz em nós, como aplicação para a nossa vida? Eu falei 3 coisas aqui de por que é que nós somos agora, somos livres para sermos da família de Deus. Porque nós somos amadurecidos em Cristo, somos adotados em Cristo e nos tornamos herdeiros em Cristo. Ou seja, só posso entrar no céu por causa de Cristo, certo? Agora, para que a gente entenda aqui, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com a ideia de que eu sou livre para entrar na presença de Deus e eu posso agora chamar Deus de Pai? Na verdade, é essa expressão aramaica que Jesus usava, que é a ideia de papai, paizinho. Sabe quando você chega em casa e você pode abraçar seu pai com intimidade? É essa expressão que Paulo usa aqui no capítulo 4, versículo 6. Abba, pai, paizinho. Só por meio de Cristo é que eu posso chamar Deus de paizinho. E quem me valida isso é o próprio Espírito. Então deixa eu dizer um negócio para você. Não barganhe com Deus. Caso você queira alguma coisa, peça. Romanos capítulo 8, verso 32 diz assim. Meus irmãos, aquele que não poupou sequer seu próprio filho, antes a ele entregou por nós, não nos dará gratuitamente
todas as coisas? Por isso, a igreja presbiteriana não faz campanha. Esse tipo de campanha para conseguir alguma coisa no final. Entende? Olha o problema da justiça própria da campanha. Quando a gente não entende o conceito do evangelho, e eu acho que é pela justiça própria, então eu tenho que fazer as coisas para ver se eu ganho de Deus. Então, por exemplo, as igrejas usam muito isso para prender seus membros. 15 quinta-feiras consagradas, você não pode perder nenhuma. Se você perder, você perde a bênção. Aí o cara bota um propósito na cabeça dele, e se ele perde uma quinta-feira, ele acabou tudo. Ele está lá na 14ª, mas ele não foi na 15ª, agora Deus não vai me dar o que eu quero. E se ele vai às 15 quintas-feiras, no final há uma oração de imposição para Deus, dizendo, agora Deus, eu determino que o Senhor me dê o que eu quero, porque eu fiquei aqui 15 quinta-feira ouvindo esse pastor falar, e o Senhor me deu o que eu quero. Percebe como é incoerente esse conceito à luz do evangelho? As escrituras dizem, se Deus não poupou o filho dele por você, não nos dará, diz o texto, graciosamente todas as coisas. Tiago capítulo 1 diz assim, olha, quem quer alguma coisa peça em nada duvidando, porque Deus nos dá e não nos impropera nada, ou seja, não nos cobra nada. Problema com relação a esse conceito, jejum, por exemplo. As pessoas fazem jejum uma espécie de barganha com Deus. Então eu quero um carro, o que eu faço? Jejum. Quero passar no vestibular, ao invés de estudar, o que eu faço? Jejum. Quero que alguém converte, ao invés de pregar o evangelho, o que eu faço? Jejum. Porque afinal de contas eu passei fome, agora Deus tem que me dar o que eu quero. Eu estou jejuando para isso. Gente, jejum nunca foi, nunca vai ser para barganha com Deus. Jejum é para intimidade, para que você se conheça, e para que você conheça a Deus e perceba o seu pecado e se renda e se quebrante diante dele. Não é barganha em moeda de coisas com Deus. Por isso, não barganhe com Deus. Caso queira alguma coisa, peça e ele te dá, segundo a vontade dele. Porque se não for da vontade dele, você pode passar um ano sem comer nada e vai ficar sem a vontade, o que você quer. Isso é importante para nós. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Viva de forma prática a verdade do evangelho em sua vida social, familiar e profissional. O evangelho te faz sensível às pessoas, à sua família. O patrão paga bem seu funcionário, o funcionário trabalha bem. E ele faz isso por quê? Por causa da graça. Ele faz isso porque ele ama o Senhor, ele quer agradecer por tudo que Deus fez. Então ele faz, não para ganhar em troca. Pelo amor de Deus, se você é crente, pare de barganhar as coisas. Pare de, por exemplo, se você quer ser mandado embora do seu trabalho, como é que um crente age? Pede demissão. Como é que um descrente age? Começa a faltar, a fazer as coisas de forma leviana, para ele ser mandado embora. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar. Presta atenção, que isso é muito sério. Crente que entende o evangelho não faz acordo. Vou repetir. Crente que entende o evangelho não faz acordo. Pastor, mas como assim? Como assim mesmo. Tipo, você quer sair, sua empresa não quer mandar você embora, então você chega para eles e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, você fala que vai mandar embora porque eu ganho os benefícios e eu te devolvo o dinheiro da multa, certo? Certo. Que joia, sair ganhando. Não, você saiu perdendo. Você brincou com o evangelho e na hora de você ser de fato uma diferença social, você errou. Pastor, o que tem isso? Irmão, isso é ilegal. Você está roubando, você está mentindo que você foi mandado embora, quando você foi, na verdade, você pediu demissão. É mentira. Crente, presta atenção, que entende o evangelho, não paga para fazer trabalho de faculdade. Como assim, pastor? Quer dizer então que eu não posso pagar para fazer meu TCC? Não, por duas coisas. Primeiro, que é crime. Segundo, que é mentira. Você está dizendo que é apto para terminar um curso e formar com alguma coisa que você não fez. Crente não faz trabalho para os outros. Isso é mentira, isso é crime, isso não é evangelho. Lembre-se, o evangelho muda a nossa prática social, porque eu entendo
Que na realidade eu preciso fazer para a graça de Deus e tudo que eu faço é para comunicar o Evangelho. Não tem espaço para viver uma vida mais ou menos. Não, o Evangelho me chama a essas mudanças. E aí eu posso ficar aqui a noite inteira falando um monte de coisa. Tipo, crente que entende o Evangelho usa cinto de segurança. Crente que entende o Evangelho fecha o botão do capacete. Não fura o sinal. Entende? Paga o seu imposto. Pastor, mas eu vou perder. Que perca! As Escrituras nos dizem que o Evangelho é isso. É perder para você, mas ganhar para o reino. Crente de verdade que entende o Evangelho paga bem seus funcionários. Não fica lá querendo usufruir das coisas que não é dele, mas é que é dos funcionários. São muitas coisas que a gente pode viver como prática aqui, social, familiar e profissional, na aplicação do Evangelho. E última coisa, não faça as coisas para reconhecimento, mas faça sempre pela gratidão do Evangelho. Então, uma vez, por exemplo, que você não tem um patrão muito bom, Pedro diz isso, se o cara for ruim, mal, ainda assim você precisa fazer como para o Senhor. Percebe como o Evangelho muda as nossas decisões, o nosso dia a dia? Sabe quando é que o nosso país vai mudar, meus queridos? Quando o Evangelho fizer sentido para você. Quando você deixar de concordar com coisas que as Escrituras não concordam. E quando nos mínimos detalhes, cada um de nós começarmos a aplicar o Evangelho na vida. Somos mais de 20%, 28% de evangélicos. E olha o que virou o nosso país. A Suíça, há muitos anos atrás, tinha menos de 1% de evangélicos, de cristãos que entendiam o Evangelho, e mudou uma cultura. Você tem uma Europa hoje que é totalmente com grupos de ateísmos muito fortes, mas todos eles são influenciados com uma cultura de Evangelho. Porque alguém um dia entendeu que o Evangelho vai para a vida, tem a ver com estilo de vida. É isso que muda na minha prática e na sua prática. É isso que eu queria muito que ao final dessa exposição do livro como um todo, você entendesse o que Deus fez por você em Jesus Cristo e tomasse posições para amar o seu Deus e viver em gratidão ao seu Deus. Aí sim você cumpre a lei de Deus, não para ser salvo como moeda, mas você cumpre a lei para agradecer. Perceba que, portanto, e eu vou finalizar com isso, as nossas ações, elas não servem para ganhar ou comprar o céu, porque não são moedas de troca, mas elas servem como gratidão, como agradecimento por aquilo que Deus fez por nós. É por isso que nós oramos, lemos a Bíblia, vimos a igreja, somos dizimistas, jejuamos, tudo isso para agradecer, para crescer com Deus, para entender quem Deus é, não para ficar barganhando com Deus. Espero que tudo isso tenha feito sentido para você. E que de fato o Evangelho possa ser aplicado no seu coração, lá no seu trabalho, na sua casa. Marido que entende o Evangelho não trata a mulher com amargura, como diz as Escrituras, o texto de Colossenses. Mulher que entende seu marido não fica querendo competir valores para ver quem ganha mais, quem ganha menos, e quem manda mais, quem manda menos. Pai que ama o seu filho, que entende o Evangelho, ele não irrita seu filho, o filho obedece seu pai, o patrão paga bem, o funcionário trabalha direito. É assim que o Evangelho é aplicado no nosso dia a dia. Que isso faça sentido para você mesmo. E eu queria orar mais uma vez, pedindo que Deus traga a você